Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje é dia de review e eu quero apresentar nos mínimos detalhes esse livro intitulado Armínio, um estudo da reforma holandesa, de Carl Benks. Gente, esse material aqui é um tesouro em português para a gente conhecer as riquezas do pensamento de um dos grandes teólogos que nós tivemos aí no último estágio da reforma, né, que eu considero ele como um dos reformadores também, o Jacó Armínio. É isso mesmo. E esse livro traz de uma maneira muito profunda e também detalhada a história de vida desse homem, além de trabalhar também um pouquinho da sua teologia. Então vale muito a pena, uma publicação da editora Reflexão. Se você quiser adquirir, na descrição tem um link. Vamos lá para a mesa para a gente conhecer essa ferramenta tão importante para você se aprofundar na vida, obra de Jacó Armínio, uma publicação da Reflexão, uma editora que sempre traz excelentes materiais de linha arminiana. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal, aqui estamos com o livro Armínio, um estudo da reforma holandesa, de Carl Benks. É um livro publicado pela editora Reflexão, que é uma das maiores editoras arminianas aqui do Brasil. Ela sempre publica obras de cunho arminiano. E esse material aqui, como eu disse no início, é de fundamental importância para você compreender a vida, o legado, enfim, tudo aquilo que envolve Jacó Armínio. É um dos mais completos livros aí em termos de biografia deste grande teólogo. Então, vamos conhecer um pouquinho do material. São 448 páginas. Olha só que interessante, né? Uma biografia definitiva, uma boa encadernação, uma boa diagramação também. Então a gente tem aqui 2 folhas de rosto, ficha catalográfica, 2015, editora Reflexão. Aqui tem os dados, o site da editora Reflexão, se você quiser adquirir esse livro. Mas eu vou deixar na descrição também um link, caso você queira adquiri-lo. E aí a gente caminha aqui e vê um pouquinho a respeito dos agradecimentos. E aí o sumário. O material é dividido em 3 partes, tá? Então a primeira parte vai trabalhar um pouquinho a respeito do aluno Jacó Armínio. Como eu disse para vocês, o foco desse livro é apresentar uma biografia completa de Jacó Armínio. E dentro dessa biografia nós vamos ter diversos assuntos envolventes com relação à sua vida. Então a gente tem aqui a primeira parte trabalhando o aluno, e aí são 6 capítulos. A segunda parte, o pastor Jacó Armínio. Então tem todo o desenvolvimento sobre isso. A gente vai até o capítulo 15. E a partir do capítulo 16 é a parte 3, o professor Jacó Armínio. Então a gente tem a vida de Armínio dividida em 3 partes nesse maravilhoso livro. Umas abreviaturas. Aqui tem uma cronologia trabalhando um pouquinho a respeito dos antecedentes. Aí também o ano que Jacó Armínio nasceu. E aí vai desenvolvendo pontos históricos até a sua morte em 1609. Prefácio à edição estadunidense, falando um pouquinho a respeito do material, essa obra, a dificuldade que foi em escrever, enfim. E aí nós entramos na primeira parte, que vai falar um pouquinho a respeito do aluno Jacó Armínio. Como eu disse para vocês, cada capítulo apresenta aspectos fundamentais para a gente ter uma compreensão sobre a vida de Jacó Armínio. O capítulo 1 dessa primeira parte vai desenvolver tanto os antecedentes como foi o nascimento aí de Jacó Armínio, quem eram seus pais. Gente, e o que assim eu fiquei fascinado foi os detalhes históricos que o autor colocou. Você vai encontrar isso no livro. Então, tudo isso aqui que você está vendo é o conteúdo do livro, é uma letra confortável. Então você percebe que o número da página está aqui no cantinho. A gente tem o título aqui da parte que está sendo trabalhada, é a primeira parte. Isso aqui é o conteúdo do livro e abaixo algumas notas, tá? Que são bem importantes também. E ele vai desenvolvendo, olha só, Armínio recebeu os investimentos de um vicariato assim em Amsterdã para utilizar nos custos de sua educação teológica. Então aqui ele vai trabalhando detalhes da vida dele, Então é muito importante ressaltar que é um livro histórico também,
né? Não é só um livro teológico. O foco dele mais é trabalhar a história. Então aqui encerrou o capítulo 1. E aí o capítulo 2, Rodolfo Esnélio, a destruição de Adeváter, né? Que é a cidade lá de Armínio, né? Então, olha só, ele vai se atentando aqui a partes históricas, né? É muito importante mesmo esse material nesse desenvolvimento. Bom, aqui no capítulo 3 a gente já tem o início dos estudos de Armínio, não sei a pronúncia correta, né? Lendey. Acho que a pronúncia é um pouquinho diferente. E sempre colocando aqui as datas onde tudo aconteceu, quem foram os seus professores. Ele vai seguindo detalhadamente. Claro que eu não vou conseguir fazer a leitura de tudo, é mais para vocês entenderem como o livro se desenvolve, tá? Então, olha só. A partir desse incidente, todavia, temos um outro vislumbre no desenvolvimento das simpatias teológicas de Armínio, pois anos mais tarde ele cita Coleais como um dos principais reformadores holandeses não genebrinos, em cuja tradição ele mesmo se via inserido. É apropriado que o grande estudo, né, que tem os dois estudiosos, o descreva como percussor de Armínio. Então olha só que interessante, né? Tem vários aspectos, né? A maneira como se faz teologia, olha só, no capítulo 4, né, influência de Petrus Ramos. Tem aqui um pouquinho a história desse camarada aqui, como ele influenciou o pensamento de Armínio. Os capítulos não são tão longos, né? Olha só, capítulo 5, Armínio e Teodoro Beza. Lembrando que essa primeira parte é o aluno Armínio, ele está fazendo aqui, estudando ainda, né, teologia, e a gente tem aqui nessa parte a influência de Teodoro Beza em Armínio. Genebra foi escolhida como o lugar de estudo. Desde que Calvino estabeleceu ali uma academia em 1559, ela atraía cada vez mais aspirantes a ministros dos Países Baixos. Em aproximadamente 1565, cerca de 15 alunos holandeses se matricularam. Durante os próximos 5 anos, por volta de 32 alunos holandeses entraram na academia. Durante a década que se estende até 1580, houve 74 alunos holandeses e Armínio foi um dos 79 alunos holandeses que entraram entre 1581 e 1585. Então aqui tem, inclusive, o pensamento, olha só. Beza eleva a doutrina da predestinação a uma proeminência que não possuía em Calvino. A predestinação feita um fim em si mesmo se torna para Beza um ministério completamente inescrutável da vontade divina. E aí tem aqui todo o pensamento de Teodoro Beza, né? Que é desenvolvido aqui nesse livro. Bom, capítulo 6, Estudos em Genebra. Eu estou desenvolvendo aqui capítulo por capítulo para vocês compreenderem um pouquinho. Então aqui a gente tem a forma como Armínio estudou e tudo que aconteceu naquele tempo, né, onde ele morou, enfim, tudo isso é desenvolvido aqui nesse capítulo. Cada capítulo, como eu disse para vocês, são desenvolvidos de forma bem cronológica. E aí, chegamos aqui na página 93, inicia-se a parte 2, cada parte tem uma folha que demonstra, né? E aí a gente tem aqui a parte agora sobre o pastor Armínio. Então, Amsterdã, a alma máter de Armínio. Então ele passa a exercer o seu ministério em Amsterdã. Tem aqui algumas gravuras, algumas explicações de como foi esse estabelecimento de Armínio em Amsterdã, capital da Holanda, né? Inclusive o autor ele vai desenvolvendo aqui aspectos históricos, guerras na época, enfim. Então esse capítulo é um pouquinho mais longo, né? Dessa parte, ó. Seria um equívoco supor que Enden simbolizou uma vitória completa para o calvinismo na Igreja Reformada Holandesa. Sua decisão de endossar a confissão belga não exigia precisão doutrinária, a qual mesmo esse documento brando alcançaria nas revisões mais tarde. Então as igrejas holandesas permaneceram muitos que simpatizavam com a teologia mais branda dos comerciantes de Amsterdã, que era uma teologia não calvinista, né? Interessante. Aí cita aqui um cara chamado Rael, que foi um outro dos muitos armínios antes de Armínio, porque o pensamento não calvinista ele estava assim circulando na Holanda muito antes de Armínio
desenvolver o seu pensamento teológico, né? Isso aqui é muito importante a gente salientar. Capítulo 8, admissão ao ministério. Como foi a ordenação pastoral de Armínio? Então aqui tem as datas, né? E aí a gente vai ter aqui todo esse desenvolvimento, como foi essa questão do Armínio ter chegado ao ministério pastoral, algumas hipóteses que existem, né, sobre isso. Capítulo 9, primeiras obrigações. Então Armínio celebrou alguns casamentos, né? Fala um pouquinho também a respeito da família de Armínio, quantos filhos ele teve. Então é muito interessante. Armínio teve muitos filhos, viu? O livro ele conta que ele teve muitos filhos. Capítulo 10, primeira rodada de debates, de 1591 a 1593. E aí a gente já tem aqui alguns debates, né, públicos de Armínio nesse período, embora ainda ele não tinha chegado na posição de professor lá da universidade, né, ele estava aqui apenas como pastor. Capítulo 11 mostra alguns trabalhos pastorais dele também. Vamos ver aqui o capítulo 12, eu vou passar um pouquinho aqui, vou tentar fazer a leitura de alguns pontos, mas essa parte aqui é mais histórica mesmo, né? Olha só que interessante. Ambas as confissões, né? Tem aqui a confissão de 1537, ensinam que Adão e toda a sua posterioridade estavam sobre a morte espiritual eterna, contudo um traço de luz no homem caído e seus descendentes, pelo qual ele ainda é capaz de realizar algumas virtudes. Então explica um pouquinho aqui do pecado original, né, que era a crença dos anabatistas. E é razoável concluir que Armínio não foi anabatista e que ele nada aprendeu de teologia a partir dos anabatistas. Ele foi de fato contrário a muitas de suas visões. Ele não estava indisposto a escrever contra a heresia. Contudo, quando Armínio começou a escrever, não foi contra os anabatistas, mas contra os seus críticos reformados. Então, alguns pontos bem interessantes, né? O capítulo 12 já é um capítulo um pouquinho mais histórico, falando do comércio das Índias Orientais e como isso afetou nos tempos de Armínio. Deixa eu ver aqui, acho 13. Capítulo 13, Teologia em Amsterdã, Romanos 7. E aqui, nesse tempo, mais ou menos ali, por volta, deixa eu ver se tem uma data aqui, mas foi já bem à frente ali no seu ministério, a gente tem um pouquinho do desenvolvimento da sua teologia, a teologia de Jacó Armínio, baseada em Romanos 7 e 9, né? Que ele traz um sermão, explica, enfim. Então tem todo esse desenvolvimento. Aí, ó, teologia em Amsterdã, Romanos 9, a conferência com Júnio. Então a gente tem aqui todo esse desenvolvimento. Foram 2 textos que Armínio fundamentou a sua linha de pensamento. Tem até aqui um poeminha, né, com relação a isso, mas foi bem forte lá pelo ano de 1560, 1570, como Armínio começou e caminhou e até 1590, mais ou menos, 95, enfim. Capítulo 15, a teologia Amsterdã, a análise do panfleto de Perkins. Existem muitas obras hoje em português que trabalham a visão de Armínio. Aquele box coleção As Obras de Armínio da CPAD é uma obra muito completa, né? Então tem muitas citações aqui nesse livro que você encontra de forma completa lá. Que o foco desse livro aqui é trazer um pouquinho da história. Então a gente tem aqui um pouquinho do pensamento de Armínio sobre a graça comum, graça particular. Então aqui ele já vai inserindo um pouco da teologia de Armínio de acordo com os embates que ele teve. Ele foi fundamentando. Perkins tinha dito que Cristo não morreu por cada um, mas apenas pelos eleitos. Armínio não concordava nisso, né? E aí a gente tem alguns desenvolvimentos sobre isso. O livre-arbítrio no homem pecaminoso é viciado no mal, mas sob a anuência da graça de Deus que se manifesta a todos os homens, ele se torna flexível para qualquer lado. Tá vendo? A graça resgata o livre-arbítrio, mas não sem a escolha da vontade assim resgatada. É o livre-arbítrio que é salvo, e o livre-arbítrio salvo coopera em sua salvação. Se não cooperasse, o arbítrio não pode ser chamado de salvo. Tem aqui um desenvolvimento, né? A parte do homem a parte que o homem exerce na salvação é crer. Então está aqui todo o desenvolvimento que surgiu nesse embate. Bom, aí tem aqui 14 pontos, né? E aí chegamos na última parte, o professor.
E aí a gente tem aqui o capítulo 16, questões da igreja e Estado, já é uma parte um pouquinho mais histórica também, mas tem pontos aqui interessantes, teve alguns embates públicos, né? Capítulo 17, o convite para Lindner. Então, a partir desse momento, ele recebe um convite para ser um dos professores, ou para ser professor lá na universidade, né? Então, a partir desse momento, entra aí o professor Jacó Armínio. E aí ele muda de Amsterdã para essa cidade, se estabelece lá, e ele fica lá, né? Boa parte da sua vida aí, no final, né? Armínio, ele teve uma vida curta, ele não viveu muito, parece que ele morreu aos 49 anos. E nessa época, ele já estava começando a sentir um pouco, né, a questão da enfermidade, ele tinha muitos problemas de saúde. E aí no final do livro, né, o autor que vai mostrar qual foi a causa da sua morte, enfim. Então, olha só, um severo ataque em 7 de fevereiro de 1609 mostrou que a doença estava bem avançada, dando aos médicos causa para alarme, impedindo Armínio em seu trabalho. O final veio mais tarde naquele ano, né? Então, ele morre em 1609. Mas aí a gente tem todo aqui o desenvolvimento, mais uma vez, da sua teologia, que foi desenvolvida na faculdade, no tempo que ele estava lá como professor. Capítulo 20, continuação dos embates. Aí 1605 a 1606. Lembrando que Armínio morre em 1609. Então, os últimos anos dele foram bem intensos, né? De embates, de discussões teológicas, né? Lembrando que a discussão maior mesmo foi vir depois da morte dele, né? Quando a gente teve o sínodo de Dort, que o arminianismo na época foi condenado naquele sínodo, mas em vida mesmo ele apenas deixou o legado e a parte teológica, né? Qual era a séria intenção de Armínio ao fazer essa proposta? Por um lado, ele seriamente queria tal sínodo, conforme ele havia descrito, né? Mas não aconteceu em vida, só depois que ele morreu. E o sínodo de Dort foi em 1618, cerca de 8 a 9 anos depois da sua morte, né? Então, ele não viu acontecer esse sínodo, foi uma reunião ali onde se decidiu algumas coisas. A Trégua e o Sínodo Nacional, 1607, 2 anos antes do falecimento de Armínio, a gente teve também um ponto de discussão teológica muito incisivo. E aí os inimigos de Armínio se levantaram ali e acusaram ele de várias coisas. Ele foi acusado de ser pelagiano, de ser católico, de ser anabatista, foram várias acusações. E aí a gente tem aqui no capítulo 23 a Declaração de Sentimentos, que é uma obra muito importante de Armínio, né, que trabalha aí o seu pensamento teológico, são as visões maduras de Armínio, né? Então o seu pensamento teológico final nós encontramos nessas declarações de sentimentos. Nós já até apresentamos, né, nas obras de Armínio, tem um capítulo à parte, um volume à parte que vai trabalhar essas declarações e sentimentos dele, tá? Então é muito importante. O bom desse livro, como eu disse para vocês, é que ele vai aliar história e teologia. E aí fica muito fácil de você compreender como isso foi desenvolvido. E aí, aqui a gente chega no capítulo 24. Deixa eu só mostrar aqui o título do capítulo. Acho que eu acabei passando, que eu não deixei nada marcado. Se eu acho ele facinho aqui. Isso, o capítulo 24 é o último ano de Armínio, 1609. Ele já vinha bem doente mesmo. Ele teve algumas situações que ele teve que resolver em outros lugares. Ele não deu conta. E aí conta nesse capítulo os últimos momentos de Armínio. E vai falar um pouquinho aí sobre a sua morte. Realmente, aos 49 anos ele veio a falecer. E aí o capítulo 25 traz a sua teologia revista. Então aqui o autor desenvolve um pouquinho da sua teologia, o que ele pensava sobre a igreja, o que ele pensava sobre o pecado, né? Armínio, ele cria sino da depravação total, livre-arbítrio e graça, o pensamento sinergista, que foi um desenvolvimento dele mesmo, a justificação, dentro da linha reformada mesmo, santificação,
a certeza da salvação e a perseverança. E aí o capítulo 26 vai desenvolver a linha de pensamento teológica de Armínio sobre a predestinação, que é um aspecto muito importante, porque foi o grande embate, né, que ele teve, já que ele não concordava com a linha sobre predestinação do calvinismo clássico. E aí o autor explica a linha de pensamento de Armínio com relação à predestinação. Aqui no final a gente tem um epílogo que vai falar um pouquinho a respeito dos descendentes de Armínio, seus filhos, a sua esposa, o que aconteceu com eles no final, e aí uma bibliografia. Você vai ter várias outras obras que você pode usar para estar estudando, enfim, e também conhecendo um pouquinho mais sobre Armínio. Aí tem um adendo aqui, que é mais um relato, e aqui uma biografia do autor, que trouxe um relato histórico muito importante, onde ele desenvolve a história da reforma holandesa dentro da vida e obra de Jacó Armínio, um grande teólogo, um grande homem de Deus que contribuiu muito para o pensamento teológico, principalmente a visão sobre a doutrina da salvação. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.